Estamos gravando. Pessoal, muito boa noite a todos e todas. Muito feliz de estar aqui em mais um treinamento do Jeito Criativo de Ser. Hoje a gente está recebendo uma convidada aí super especial, que é a Carol. A Carol, salvo engano, a gente se conectou num evento. Eu ia palestrar num evento e ela estava palestrando no mesmo palco um pouquinho antes de mim. E eu super me conectei com a explanação dela, com a fala dela. Ali a gente bateu um papo e já se conectou, e aí a gente já viu que também que tem várias pessoas em comum, e aí a vida é muito... Tudo é perfeito, né? A gente vai entrando em sinergia. E aí eu fiz esse convite para a Carol compartilhar a sua experiência aqui para a turma. Ela super foi generosa e topou esse papo. Então, Carol, muito obrigado, tá, pela tua disponibilidade, pela tua presença. Imagina. Seja bem-vinda à nossa comunidade. E é isso, a palavra é sua, tá? Super agradeço, querida. Obrigada, pessoal. Uma ótima noite a todos. Um prazer estar aqui. E, Adriano, você está certíssimo. Foi um evento da Impact Hub, juntamente com o Sebrae. Eu estava falando sobre essa construção de conteúdo no digital. Um pouquinho do que eu vou trazer aqui para vocês hoje também. Então, estamos super em sinergia, assim. E eu amei a palestra do Adriano sobre criatividade. Anotei várias coisas e eu estou nesse universo agora do design, né, que é muito criativo. Eu vim da história, então eu sempre fui uma pessoa assim extremamente analógica, metódica, de anotar tudo, de textos e coisas impressas. E agora no design estou me redescobrindo como essa pessoa também criativa. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje compartilhando um pouco desse meu processo de construção de conteúdo. E eu vou compartilhar aqui uma apresentação para que a gente direcione um pouquinho sobre essa minha explanação, sobre o que eu pensei em comunicar com vocês hoje, tá? Vocês estão vendo bem? Tudo certo? Dá um joinha aí, Adriano. Tá aparecendo tudo certinho, né? Perfeito. Tudo Joia. certinho. Maravilha. Então, gente, eu quis trazer esse título até para a gente pensar um pouco o que vocês consideram criatividade hoje dentro desse recorte de criação de conteúdo em redes sociais. E aí eu trouxe a criatividade além da trend, principalmente porque eu vejo que hoje a gente está muito preocupado, claro, com as métricas, o engajamento, a visualização, e por vezes eu me senti muito conflitada dentro desse lugar de entrar numa fórmula, assim. Eu não gostaria de fazer esse movimento de ter que fazer um Reels curto só para ele viralizar e colocar uma música em alta. Eu queria trabalhar a partir do que eu olho no meu dia a dia. Então, recentemente eu tive até num podcast onde eu falo sobre isso, assim, que o que constrói a minha criatividade hoje é olhar de uma forma muito atenciosa ao meu redor. Então, quando eu atendo, seja na consultoria de conteúdo ou até mesmo muitos seguidores assim nas redes sociais que vêm para mim com uma devolutiva de eu não crio conteúdo porque eu não tenho a câmera perfeita, eu não tenho o celular, o ambiente instagramável, então isso me trava em algum nível, principalmente se você trabalha com algo estético, relacionado à moda, ao design. Então a gente entende que essa visualidade, ela chama muito atenção. Então isso acaba sendo mais uma preocupação e uma demanda que nos trava. Então, hoje eu quero que a gente rompa um pouco com essa perspectiva, porque eu vou trazer alguns elementos de como eu coloco isso dentro da minha construção de conteúdo a partir daqui, da onde eu vivo, de Bangu, desse olhar historiográfico que eu tenho em relação a não só o espaço que eu estou todos os dias ali sendo influenciada, influenciando também, mas como eu faço isso se transformar num conteúdo onde as pessoas se identifiquem de verdade. Então, por isso que eu trouxe como subtítulo Como transformar vivência em um conteúdo que conecta. E como uma foto de capa, assim, para a gente já iniciar essa discussão, eu trouxe um conteúdo que eu fiz recentemente, na semana passada, em colaboração com a página Fresh People, que fala muito sobre cultura brasileira. E aí eu trouxe a partir de uma indagação, assim, do que
do que falar sobre Rio de Janeiro, né? Eu fiz um conteúdo de imagem sobre o Bangu Operário e o Rio que a moda esqueceu, né? Por que eu trouxe esse conteúdo? Porque aqui em Bangu, não sei se todos de vocês são do Rio de Janeiro, mas eu já vou fazer uma breve organização aqui geográfica, visual, né? Bangu fica na zona oeste do Rio de Janeiro, é aqui onde eu moro, inclusive estou sentada aqui nesse ambiente agora. E Bangu, gente, me formou não só como pessoa, mas formou mulheres que eu admiro demais, que me formaram também. Minha mãe e minha avó, duas costureiras autodidatas que fizeram a moda acontecer dentro desse cenário carioca. É, e aqui, nesse espaço, tem um detalhe assim, muito significativo na minha trajetória com moda, que é o Bangu Shopping era uma fábrica têxtil muito importante dentro desse cenário de importação, de exportação de material têxtil no Rio de Janeiro. Então, como não falar de Bangu quando eu falo de moda, né? Para mim é imprescindível trazer esse olhar suburbano, mas que tem tanto a contribuir sobre criatividade, sobre processos de construção de design. Então, para mim, foi bem interessante pensar o quanto essas histórias elas estão interligadas, que fazem com que hoje eu tenha a possibilidade de trabalhar com moda. Então, se minha mãe e minha avó foram costureiras há 30, 40 anos atrás e me ensinaram muito sobre essa visualidade, sobre como olhar para esse manual de uma forma que fosse um processo de valorização, que é algo que eu trago muito na minha comunicação. E hoje eu vejo que isso tem tudo a ver com o meu território. Então, sempre que possível, vocês vão ver que eu trago Bangu assim para a narrativa, né? Então, começando aqui um pouquinho, quem sou eu, né, que fala aqui com vocês hoje? Bom, eu sou Carol Bardosa, historiadora da moda pelo UFRJ, atualmente mestranda em Design e Cultura na Escola de Belas Artes, também da UFRJ. Então, assim, vocês já viram que eu sou uma cria da UFRJ, né? E assim, estou muito feliz de estar nesse espaço mais uma vez, trazendo uma pesquisa acadêmica que olha para esse território, território carioca, atrás de mulheres empreendedoras que estão fazendo um design sustentável. Então, hoje a minha pesquisa ela tem um recorte na Praça 15, né, no centro do Rio de Janeiro. Então, eu estou olhando ali produtoras de moda que estão pensando sustentabilidade e principalmente circularidade. Então, os brechóis, marcas autorais de upcycling, e isso tem me proporcionado assim ampliar cada vez mais a minha visão sobre moda. É, Em paralelo a isso, e complementar a isso, eu sou criadora de conteúdo no meu perfil Carol Bardosa, onde eu trago sempre essa relação intrínseca entre o que eu observo das minhas vivências mais ordinárias. Então, desde pegar um ônibus, eu tenho uma ideia de conteúdo. Sabe? Eu fico tentando assim absorver o máximo do que está ao meu redor, porque eu entendo que a moda ela está no ônibus, ela está nesses lugares assim mais simples, que às vezes a gente não enxerga isso como um lugar de criatividade, mas a gente que está ali na correria, né, fazendo a vida acontecer, tendo tão pouco tempo, às vezes, para pensar na roupa que a gente vai vestir, né? A gente sabe o quanto a gente se vira para ser criativo, para isso caber dentro de uma realidade. Então, como eu já antecipei para vocês, eu sou de Bangu, aqui da Zona Oeste, inclusive essa sessão de fotos eu fiz aqui, né, nos lugares assim turísticos do meu bairro, né? Então aqui eu estava no Largo de Bangu, na igreja aqui que foi construída bem em paralelo à fábrica, então tem ali os mesmos tijolinhos e tal. Então, para quem não conhece Bangu, tá aqui um pouquinho do meu território. Vocês vão ver que eu vou trabalhar bastante isso nas imagens. E fazer esse ensaio também partiu desse lugar de indagação sobre criatividade e o que eu queria passar no meu conteúdo com essas visualidades. Então, eu encontrei a Mari, que foi a fotógrafa que fez esse ensaio, e a gente ficou pensando assim, poxa, o que comunicar sobre Rio de Janeiro, sobre você? E eu falei, Mari, por que não, né? A gente falar sobre o meu território, por que não fotografar aqui? E a Mari ainda foi além, né? Ela trouxe a ideia de fotografar na minha casa.
Então, a gente tem 2 momentos desse ensaio, o ensaio feito na rua e o ensaio da minha casa, assim, com as minhas coisas mais íntimas, desde dos meus livros de moda, as minhas fotografias analógicas com a minha mãe, com a minha avó. Então, foi algo muito, muito afetivo, e que fez com que eu tivesse mais uma linha narrativa para trazer dentro do meu perfil, né? Então, quando eu fui divulgar sobre esse ensaio, eu trouxe a seguinte frase: cidade maravilhosa não é só Zona Sul, mas sim Bangu. Então, aqui eu já trouxe um storytelling, né, apresentando o meu bairro, o que eu iria falar, o recorte que eu sempre faço, de uma forma que eu apresentei não só as imagens, mas eu trouxe do que eu acredito sobre moda, sobre posicionamento, sobre classe. Então, assim, eu não cresci tentando virar influencer, né? Eu cresci observando esse mundo ao meu redor. Então, desde a minha mãe e minha avó, costureiras, que estavam ali sempre com uma máquina na minha frente, e que mesmo assim eu não pensava que trabalharia com moda, até hoje que efetivamente eu já trabalho com isso no âmbito de pesquisa e comunico sobre isso dentro do digital, mas que continuo observando o que está ao meu redor que pode gerar uma identificação. Então, eu vejo muito esse ponto que às vezes as pessoas acham que a criatividade ela vem da trend, né? A gente fica buscando ali no feed infinitamente uma inspiração para fazer o conteúdo, né? E aí, às vezes a gente olha uma música, alguém que gravou um vídeo legal, você fala, agora eu já sei o que eu vou fazer. Mas às vezes isso já está ali, já está na sua vida. E isso vai ser tão mais legal e tão mais autêntico, das pessoas falarem, nossa, eu não tinha pensado nisso, que interessante que você trouxe esse ponto, né? Então, vou trazer alguns exemplos para vocês de como que eu faço isso. Então, aqui eu trouxe os meus últimos 4 conteúdos, assim, e algumas métricas, né? Já que a gente fala muito sobre isso também no digital. Então, eu fiz uma análise de estilo da Milena, uma ex-participante do BBB 26, né? E eu não quis falar sobre a roupa da Milena especificamente, que era algo que eu já tinha visto que a galera estava assim indo muito a fundo, né? Porque ela era uma participante que entrou com 3 peças de roupa na casa e saiu com super estilo autoral, autêntico, criativo, né? Mas eu não queria falar sobre isso. Eu queria falar por que estilo não é um dom, porque muitas das pessoas pensam que já nasce com você, o gosto pessoal, né? Já nasce com a gente, e é isso, tá? Estamos fadados, ou você é estilosa ou você não é, né? Como se fosse algo assim fatídico da sua vida, nasce de novo para você ser estilosa, não é sobre isso. Então, eu quis falar a partir de um recorte de uma entrevista da própria Milena, o quanto o estilo é sobre acesso também, né? O quanto a gente tem a possibilidade de não só financeiramente custear as peças que a gente veste, mas também acessar repertório cultural, visual, conversar com outras pessoas sobre isso, ter de repente alguém para te assessorar nesse sentido, como foi o caso da Milena, na construção dela com o stylist. Então, foi um conteúdo que gerou muita identificação das pessoas pensarem, nossa, realmente é sobre isso, assim, é sobre a gente falar de acesso, né? E aí, gente, eu queria trazer também para vocês sobre o caso da Shakira. Eu sempre aproveito alguma coisa que está em alta para trazer um pouco do meu olhar sobre isso. E eu não queria falar especificamente só sobre o show da Shakira. Eu queria falar o quanto ela pode ser uma das musas inspiradoras das divas pop mais acessíveis, né? E por que que ela tem esse tipo de comunicação, tanto na narrativa dela visual, quanto dentro da construção de repertório dela musical. Então, eu trouxe um pouco desse olhar do que ela fez no show aqui no Brasil, desde a indumentária que ela escolheu até a setlist dela. Então, eu fui fazendo essa aproximação que gerou também bastante identificação para que as pessoas pensassem a Shakira não só como essa diva pop, mas quais são os elementos de comunicação e estratégias que ela faz para parecer um pouco mais próxima do seu público. E, para além desses recortes, que são recortes mais a partir de conteúdos mais virais, né? É algo que as pessoas estão falando muito, pautas quentes, que a gente chama dentro do marketing. Eu trago as coisas mais assim simples do que eu observo no meu dia a dia. Então, esses outros conteúdos aqui partiram
principalmente desse meu olhar sobre, às vezes, assim, frases que eu ouvi na minha adolescência, dentro de casa, e que eu faço questão que essas frases elas reverberem o que eu quero comunicar. Então, por exemplo, esse post aqui. Isso aqui é para quando vier visita. O que a casa me ensinou sobre consumo, sobre aparência e sobre esse cuidado com as coisas. Então, com certeza, todo mundo aqui já vivenciou isso. Então, não vamos usar esse talher, não vamos usar esse prato, porque isso aqui é para quando vier uma visita. Então, o que que isso ali no nosso âmago, né, nas nossas relações mais pessoais revela sobre classe social, sobre a forma como a gente cuida das peças para elas serem mais duráveis ou não, a forma como a gente guarda algumas coisas para ocasiões especiais. Esse conteúdo teve uma confluência bem importante com esse anterior aqui, que foi: quem cresceu ouvindo não estraga roupa boa, também guarda roupa esperando a hora certa. Então, eu lembro assim, eu tenho essa memória de ter um vestidinho para sair, e esse vestido eu não podia usar para brincar lá atrás da minha casa, que tinha vários buracos, assim, não era cimentado. E aí minha mãe falava: não, porque isso aí é vestido de festa e tal. Então, por um acaso, se estivesse rolando um aniversário lá atrás, assim, esse vestido já não seria o escolhido, porque só para uma festinha, só para algo que eu tivesse que estar super arrumada. Então, como isso também me direcionou para muitas das coisas, ainda agora, eu fazer um esforço de olhar e falar: não, eu vou usar essa roupa assim para ir para a faculdade, eu vou usar essa roupa para pegar um ônibus, está tudo bem, sabe? Mas é um exercício diário, e mesmo tendo muita consciência sobre moda, estudando sobre isso, eu ainda me pego travada nesses pontos, porque foi o que me construiu como pessoa, são essas lembranças, a forma como a gente se relacionou com esse vestido desde sempre. Então, eu trouxe esses exemplos para vocês verem como eu tento buscar algo assim muito afetivo, de memória, para construir esse conteúdo que gera muita identificação, que gera muitos comentários. Assim, muitas das pessoas nem colocam efetivamente no comentário público, mas me chamam na DM para falar algo tão pessoal, assim, eu já recebi tantos relatos que eu fico muito feliz, assim, que o digital ele proporcione esse espaço de troca, sabe? Que é um espaço que a gente extrapola o conteúdo do feed. A gente cria parcerias que saem efetivamente dessa parede aqui do online e vai para o presencial. Eu encontro essas pessoas, eu fico muito feliz, a gente tem uma troca genuína. Então, esses conteúdos que geraram, sei lá, milhares de compartilhamentos, eles tocam em um ponto central para mim, que é de fato essa identificação coletiva, essa memória social e o cotidiano, a partir de elementos que as trends, gente, elas não conseguem replicar. Tá? Então, aqui mora o ponto central do que eu tento trazer dentro desses carrosséis, que é de fato olhar para o que está ali bem na minha frente, no meu cotidiano mais simples, e transformar isso numa narrativa escrita. E sobre esse ponto, eu gosto muito de trabalhar com carrossel. Eu acho que por conta da minha formação como historiadora, essa parte de escrita é muito latente para mim. Então, as coisas fluem melhor dentro dessa estruturação. E eu super entendo quem gosta de fazer vídeo, tem essa facilidade. Vez ou outra, eu também faço um conteúdo mais roteirizado em vídeo, mas eu gosto mesmo de sentar, escrever, e quando vem essas ideias, essas frases populares, a partir dali é o meu fio da meada para construir esse conteúdo. Então, hoje, para mim, o que é essa criatividade? Então, eu trouxe esse conteúdo onde eu falo sobre modos de fazer no subúrbio, como o nosso contexto constrói o gosto, porque a forma como a gente todo tempo está sendo nutrido por visualidades desse cotidiano faz com que a gente tenha referências muito únicas, assim. Então, quando eu fui fazer esse ensaio aqui em Bangu, a gente olhou o calçadão como esse lugar que também me constrói como essa pessoa criativa que trabalha com moda. E por que não fotografar esse caos organizado, né? Aqui com o jornal para representar um pouco dessa leitura da historiadora, das notícias, mas também
também ali atrás, ó, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e o quanto eu estou dentro desse espaço e estou sendo impactada por ele, impactando ali ao mesmo tempo. Então, para mim, a criatividade é aprender a observar esses lugares de uma forma mais detalhada. Então, desde os hábitos mais cotidianos para mim, essas frases de família, como mostrei no exemplo anterior para vocês, o comportamento, coisas que me causam vergonha. E por que me causa vergonha? Né? Então, eu fiz um conteúdo sobre por que a gente ouviu que para usar saia, nós mulheres, temos que ter modos. Então, essa palavra, né, modos, o que isso significou durante muito tempo dentro de uma construção de gênero? Então, consumos, contradições. E por que eu coloquei essa palavra contradições? Porque hoje eu estudo consumo consciente, bastante sobre sustentabilidade, design sustentável, mas nem sempre foi assim. Eu já fui uma pessoa que tive todos os cartões de crédito de lojas de departamento, né? E isso partiu de um processo muito íntimo meu, que foi um processo de luto. Então, quando a minha mãe faleceu, eu vi que eu coloquei no consumo essa forma de escape emocional. Então, eu trago isso também na minha fala, né? Para não parecer algo simples, uma narrativa ali longe das pessoas, e entender que eu também tenho as minhas contradições e que tá tudo bem. Isso é viável da gente conversar e de pensar que por que às vezes a pauta da sustentabilidade parece tão longe da gente? Porque a gente não traz esses elementos mais íntimos para gerar essa conexão de falar, olha, isso que você faz na sua casa, de a roupa da sua irmã mais velha ter passado para você, de você passado para sua prima, isso é moda circular. Então, se eu falo a partir desses exemplos, eu consigo aproximar muito mais o meu público e trazer eles para essas conversas com indagações necessárias, né, com pontos aqui de atenção. Então, eu gostaria de trazer um pouco disso para vocês, para a gente ampliar um pouco essa nossa visão do que é criatividade, do que é repertório, da onde a gente pode se nutrir disso para que isso vire um conteúdo possível, tá? Então, o que gera essa conexão? As pessoas compartilham o que elas sentem que viveram. Então, muitas das vezes, quando eu escrevo isso aqui, a pessoa bate o olho e diz assim: Nossa, eu pensava sobre isso, mas nunca escrevi sobre. Nossa, eu conversei isso essa semana com a minha amiga aqui no trabalho. Nossa, você disse tudo. E o que essas palavras revelam para mim? De fato, que eu estou olhando com cuidado para vivências comuns, comuns a mim, comuns a muitas pessoas. Então, esse conteúdo aqui, ele atingiu quase 1 milhão de visualizações, né? Um conteúdo por escrito, bem denso, onde eu falo sobre a linha do tempo da apropriação. Quando a roupa de pobre, entre aspas, passa a ser aceita. Então, falo muito sobre um processo de quando marcas vêm para a periferia, vêm para um subúrbio e cooptam essa estética e passam a vender isso com uma precificação muito mais cara, sem valorizar as pessoas que estavam produzindo isso há muitos anos, sem dar os devidos direitos. Então, eu faço uma linha quase que temporal, né, de como que isso acontece na nossa estrutura cotidiana. E esse conteúdo aqui, ele gerou muita identificação, principalmente compartilhamento, de pessoas que queriam que esse conteúdo fosse visto mais vezes, que a gente debatesse mais sobre isso. Outro tipo de conteúdo também que eu fiz, que eu entendo que pode ser bem interessante, é essa questão da roupa boa, roupa de sair, o quanto a gente se prende a determinados padrões de comportamento. E aqui vocês vão ver que eu estou usando muito o exemplo da moda, porque a forma como eu comunico hoje é sobre o tema principal do meu perfil, mas essa estruturação aqui de conexão pode ser feita para qualquer um dos nichos que vocês estejam atuando, né? Olhar para essas práticas mais ordinárias do que está perto de vocês e pensar o que o seu negócio gera de conexão a partir dessa frase que você ouve no seu negócio, que para você é comum ali dentro da dúvida frequente do seu cliente, que é algo que você pensa que pode ser contraditório, que você não tem uma resposta fixa, mas que você vai usar a sua audiência para trazer múltiplas respostas possíveis para essas indagações, e que isso vai te gerar não um conteúdo, mas vários. Eu já perdi as contas, assim, de quantos conteúdos eu efetivamente
tive ideia a partir do que as pessoas trazem nos comentários, ou até mesmo que elas pedem para que eu coloque a minha opinião sobre determinado assunto, né? Então, eu tento olhar para desde essa frase da infância até essa experiência compartilhada, não para fazer um conteúdo viral sobre roupa, sobre moda, mas para ativar essa memória social, que é algo que vai ser muito, muito mais duradouro do que o tempo de que esse conteúdo passa no feed da pessoa. Ela vai lembrar do que ela leu, porque aquilo gerou para ela uma identificação muito imediata, uma memória, sabe? Ativou ali que ela vai reverberar isso mais vezes numa conversa, dentro do trabalho, vai compartilhar com alguém, escrever, mandar um áudio, falar, fulano, olha isso aqui, olha esse post que eu tava lendo, cara, não é sobre isso. Você lembra quando nossa mãe fazia isso com as nossas roupas e mandava pra gente e tal? Então, é isso que eu quero, que isso se fortaleça enquanto um ecossistema de comunicação, que não pare no meu perfil, mas que reverbere em outras coisas. Então, às vezes eu recebo assim, umas questões na minha DM, de, tipo, Carol, posso, a partir do seu conteúdo, fazer um vídeo, ou então repostar, mas escrever com as minhas palavras? Claro, com certeza. Entenda que isso aqui é um conteúdo público que eu quero que reverbere, que vocês pensem em cima disso, e que isso tenha uma reação ali em cadeia que vá, talvez, aparecer como um projeto físico, um projeto de atuação comunitária, né, como já aconteceu. Então, eu fico muito feliz que esse digital hoje seja essa potência para a gente pensar não só esse formato feed, mas o que pode acontecer para além dele. E como transformar, então, essa vivência em um cotidiano? Primeiro ponto, questionar. Né? Então, eu acho assim, eu sou uma pessoa que questiono tudo ao meu redor. Minha mãe falava assim, né, que eu era uma criança bem teimosa, com as respostas na ponta da língua. Então, eu sempre olhei assim com essa criticidade, mas claro, e assim, sem dúvida nenhuma, a história na minha vida fez com que eu tivesse um olhar muito apurado assim para essa perspectiva social, para de fato entender as dinâmicas econômicas, políticas. Então, eu sempre digo assim que talvez eu não tivesse feito história, né, eu tivesse uma outra perspectiva sobre moda, ou não, né? Não tenho essa resposta exata, mas grandes chances disso ter acontecido. Então, o primeiro ponto é: que sinal social esses padrões mostram? Então, quais são os padrões, no meu caso, da moda, do vestir, do comportamento, de questões de gênero, de classe social, como vários dos exemplos que eu trouxe para vocês hoje? Que sinal isso pode revelar para mim? O que eu quero reverberar num conteúdo por escrito ou num conteúdo falado de opinião? Segundo ponto, relacionar a hábitos, classe, consumo. Então, todo mundo aqui tem uma vivência muito particular. E a partir desse seu olhar para isso, você vai conseguir fazer essa relação do que você vivencia enquanto prática habitual, como que é a sua relação com o consumo e das pessoas que te cercam e que isso pode gerar uma identificação, essa observação. Então, eu trago isso até dentro da minha pesquisa, né, com uma observação participante dentro do campo. E eu gosto muito dessa forma de metodologia, de pensar essa escrita, essa criatividade, porque a gente está ali, está dentro do espaço que a gente se relaciona, que a gente comunica. Então, eu consigo identificar com mais clareza esses padrões. E o último ponto, não menos importante, o formato. Vai ser em carrossel, um Reels, na narrativa? A gente sabe que, estudando as redes sociais, tem os formatos favoritos, né, do algoritmo. Isso muda de tempo em tempo. Então, já teve o boom dos Reels, agora o carrossel está entregando muito bem também. Mas antes de pensar nisso, eu penso a forma como eu gosto de comunicar, de uma forma que eu gere todos esses pontos anteriores: questionamento, relacionamento e uma observação participante. Então, se eu identifico que esse conteúdo ele é denso a ponto de ser transformado em um carrossel visual, eu faço dessa forma. Se eu entendo que é um conteúdo onde eu quero gravar e quase ser um desabafo, um manifesto, eu coloco meu celular e faço esse Reels. E claro que a gente tem maneiras de fazer com que isso seja mais atrativo. Então,
eu digo para vocês, assim, eu perco mais tempo escolhendo as imagens do meu carrossel do que, às vezes, escrevendo o texto, porque eu quero que essas imagens ativem essa memória, que essa visualidade ela comunique muito. Então, por vezes, a pessoa para na tua capa, na capa do teu carrossel, porque ela viu uma imagem que chamou a atenção dela, depois ela leu o título e ela já está curtindo. Então, agora que eu tenho acesso a essas métricas, né, mais detalhadas pela atualização do Instagram, eu consigo ver quando a pessoa curtiu o meu carrossel. E muitas das vezes me entrega que foi na capa, que foi na contracapa, no segundo slide. Então, aquilo ali já antecipa para mim que, primeiro, as pessoas estão muito aceleradas, né, nesse processo, então às vezes elas não leem tudo até o final, e eu preciso já de cara comunicar com muita clareza o que eu quero gerar de identificação ali para ela, tá? E para mim, o método que mais funciona é, de fato, esse observar e o questionar, porque o meu conteúdo ele sempre nasce de uma pergunta. Então, esse não estraga a roupa boa, ele veio a partir dessa frase que estava ali no meu imaginário, né, na minha memória, mas que eu faço um questionamento para essa frase. Então, por que essa frase é comum? Porque muitas mães replicam isso, falam isso, a gente também reverbera isso na nossa vida adulta, e aí eu percebo alguns pontos. Então, por exemplo, o que se repete no meu cotidiano? O que isso revela socialmente? Então, esse conteúdo forte, ele geralmente começa com um incômodo meu, mas que não é só meu, é muito comum aos demais, e eu observo isso a partir desse questionamento que eu já faço nas redes. Então, é algo mútuo, né, que vai se nutrindo ali ao longo do tempo e que eu já tenho essa relação construída com a minha comunidade e que eu consigo perceber algumas práticas de comportamento, de consumo, e que eu trago isso em formato de conteúdo, assim, a posteriori, né? Então, para mim, hoje, relacionar vivência sozinha não sustenta esse conteúdo. Então, por mais que eu tenha uma vivência aqui muito particular, no meu mundinho aqui em Bangu e tudo mais, como que eu vou transformar isso a ponto das pessoas falarem: nossa, realmente, eu penso sobre isso, né? Então, no meu caso, eu trago sempre uma frase de impacto já nos primeiros segundos do vídeo ou nessa capa. Então, como o exemplo que eu trouxe para vocês, cidade maravilhosa não é só Zona Sul, mas também Bangu. Então, aqui eu faço uma reflexão já no começo, eu já trago um contexto de onde eu estou falando, eu faço uma associação direta para quem mora aqui ou já pensou sobre isso também, e na sequência eu trago o meu repertório visual, porque dentro desse Reels aqui eu trabalhei somente com as imagens desse ensaio fotográfico. E uma das coisas que eu trouxe foi pensar que eu não queria um ensaio fotográfico que mostrasse ponto turístico do Rio de Janeiro, que fosse o Corcovado, o Arpoador, e que uma imagem profissional, porque esse é um ensaio profissional, de marca pessoal, fosse vinculado a esses espaços, que muitas das vezes denota essa autoridade, esse reconhecimento do que é o Rio de Janeiro. Eu não queria isso, eu queria falar, de fato, a partir do que eu estou todos os dias, né? Então, eu trouxe um pouco disso dentro da minha narrativa desse vídeo e, na sequência, as imagens. Então, essa reflexão, ela transforma a memória em uma linguagem ativa. E dentro das minhas conexões possíveis nas redes sociais, eu trabalho com moda, comportamento, cidade, essa relação assim super intrínseca com cidade, classe, consumo, desejo, as relações entre rede social, internet, a memória. Então, eu faço uma organização de palavras-chave para eu nunca perder, assim, porque eu sei que às vezes a gente tem várias ideias, né, de conteúdo, mas para colocar isso na prática, às vezes a gente esquece o que a gente quer de fato comunicar. Então, eu deixo sempre isso aqui como norteador para pensar: esse conteúdo que eu estou escrevendo entra em qual desses tópicos de atenção do meu assunto, de assuntos comuns, e eu tento fazer uma mescla disso no meu perfil, tá? E formatar para o digital, porque a gente sabe que o formato também importa muito.
Então, no Carrossel, eu trago esse aprofundamento teórico, muitas das vezes trago alguns autores para me amparar, faço um detalhamento textual um pouco mais extenso, junto com essa narrativa, claro, dos meus exemplos, de coisas que eu observo do dia a dia. Nos stories, eu trago uma proximidade, assim, eu tento abrir a câmera e não ter tanta edição. Falar ali direto com o meu público, dar comunicados mais diretos, então, como foi hoje aqui, divulgando o nosso encontro. Então, eu tento fazer de uma forma como que as pessoas me acessem de uma maneira mais rápida. Porque o story, ele é feito dessa maneira intuitiva para que a gente mande mensagem para outra pessoa. Então, embaixo já aparece aquele balãozinho de mensagem para você receber na sua direct. Isso não é à toa, é o algoritmo entendendo que a partir dali a gente gera mais mensagens, né? Então, hoje, uma das métricas mais importantes das redes sociais é a quantidade de DMs que você recebe. Por quê? O Instagram entende que as pessoas estão ali conversando com você está traçando diálogos que demandam alguns minutos, não é uma coisa rápida. Então, quando a gente está ali respondendo mensagem na direct, às vezes a pessoa manda um áudio, manda uma foto, e aquilo reverbera num papo que vai durar minutos, às vezes horas, você volta e responde no outro dia. Então, isso para o algoritmo é muito bom, porque essa retenção de atenção dentro da plataforma, de uma forma de construção de relacionamento, e não só esse consumo imediatista. Então, eu tento fazer com que o meu story sempre reverbere em alguma mensagem, em um início de alguma conversa na minha DM com os meus seguidores. Os Reels, eu trabalho muito com essa questão mais emocional, com imagens, com música, tentando trazer um pouco dessa memória afetiva. Então, o último Reels que eu postei, eu coloquei várias imagens, assim, de maquiagens vencidas e o quanto a gente usava as coisas até o final, até vencer. A maquiagem, produtos de cabelo, e o quanto isso revela pra gente a forma como a gente mudou a nossa relação com essa palavra duração. Então, a partir desse gatilho, que foi as imagens nostálgicas, né? E a música também, botei uma música dos anos 2000, assim, foi um reel super compartilhado, a galera trouxe várias questões. Nossa, realmente, eu tenho a minha sombra da Capricho até hoje, sabe? Então, assim, eu tento trazer, a partir dessa visualidade, esse gancho também dentro do Reels, né? Com essas frases de identificação imediata. Então, dentro da minha estrutura de conteúdo, seja em qualquer um desses formatos, eu tenho esse gancho inicial, esse desenvolvimento mais aprofundado de uma forma teórica, uma reflexão possível para que já deixe o gancho para as pessoas comentarem sobre. Então, eu sempre faço uma pergunta ao final, eu sempre quero saber a opinião delas para que elas se sintam parte daquela construção a ponto de comentar assim, um textão desse tamanho no comentário, sabe? Então, eu tento fazer dentro dessa estrutura sempre, para que mantenham sempre essa comunidade nutrida, tá? E aí, eu queria que vocês fizessem um exercício prático para a gente finalizar aqui esse meu momento de fala, eu ouvi um pouquinho vocês também, que é vocês pensarem em uma frase que marcou a infância de vocês, que pode ter uma relação com o trabalho, com o que vocês vendem no digital hoje, com a produção de conteúdo de vocês, um hábito comum da sua família, algo do seu cotidiano que você nunca questionou, mas talvez já foi debatido no seu ambiente de trabalho, você já ouviu alguma coisa sobre, e pensar o que isso revela socialmente. Talvez a sua próxima ideia esteja escondido em algo que você considera comum. Então, gente, muito obrigada por esse momento aqui de fala com vocês. Meu Instagram, Carol Lardosa, para quem ainda não me segue. E agora eu fico super disponível para a gente aprofundar esse papo aqui, nesse papo super legal e ouvir vocês. Fiquei muito feliz. Deixa eu tirar minha tela aqui. Peraí. Voltei. Foi. Muito Muito bom, cara. obrigada, gente. Muito bom, cara. Muito bom. Super agradeço a tua partilha. Você me fez essa provocação, né? Uma frase, um hábito. Uhum, Eu confesso que eu ainda não me veio nada, mas eu nunca pensei, nunca fui levado para esse lugar também. Isso uhum, é interessante, de fazer esse sim. nexo, né? E, Carol, eu queria te fazer uma pergunta. Uhum, Diante na tua narrativa, me veio algumas coisas de como você utiliza o teu pertencimento, em relação ao teu bairro, uhum, de forma que isso seja algo
sempre no viés de oportunidade para a criatividade. Uhum. Um outro ponto que me deixou, me trouxe também, me chamou a atenção, e eu quero te perguntar se isso faz sentido para você. Aham. As restrições da nossa vida contribuem para a criatividade também. Sim. Eu tenho um pouco dessa linha, que a restrição ela vai contribuir para a criatividade. E aí eu quero te ouvir nesses dois pontos, em relação ao teu pertencimento, em relação ao Bangu, em relação Uhum. às causas que você traz, e como é que você, de fato, olha isso como sempre uma oportunidade criativa, e essas restrições, se você concorda que isso também contribui para o nosso florescimento criativo. Com certeza. Nossa, eu já até escrevi um pouco sobre isso, assim, porque dentro da pauta da sustentabilidade, às vezes eu percebo um discurso que afasta quem fez a sustentabilidade por questão de necessidade. E aí eu digo isso porque, desde o pote de feijão que a gente coloca lá, do potinho de sorvete que vira o pote de feijão e vai para o congelador e tal, isso é uma forma da gente gerenciar a nossa vida a partir do pouco recurso, né? Então, muitas das vezes nasce a partir desse lugar de sobrevivência, de gerenciamento de vida financeira e tudo, e a nossa criatividade surge a partir disso. E isso não é menor. Tá? Então, muitas das vezes, quando a gente escuta essa palavra criatividade, a gente pensa numa coisa assim, muito megalomaníaca, né? Muito fora. Então, assim, poxa, uma pessoa criativa é uma pessoa que se veste de uma forma colorida, né? Que tem ideias assim muito fora da caixa, mas isso, do dia mais ordinário da nossa vida, é também a criatividade, revelada assim nos detalhes, né? E a gente não faz essa relação direta. E Bangu, assim, para mim, tem esse peso, não só familiar, mas também dessa vivência de moda, de olhar para que, poxa, o shopping que eu frequento foi uma indústria têxtil, por que não falar sobre isso? Né? Vejo poucas coisas relacionando a bairros suburbanos quando a gente pensa em moda. Então, vou falar mais sobre isso. Então, é de fato trazer essas pautas para a centralidade, porque moda já foi muito sobre passarela, sobre televisão, e cada vez mais eu quero que essa moda seja sobre o que a gente está fazendo aqui, sobre essas conversas, sobre o dia a dia, a roupa do ônibus. Então, assim, o meu conteúdo viral do ano foi a roupa que passa na catraca, que foi um escrito que eu fiz justamente sobre a roupa que a gente usa no ônibus e quantas interseções isso tem na nossa vida cotidiana. Então, poxa, eu não vou de salto porque eu sei que eu vou ficar 2 horas em pé no BRT. Então, eu levo o salto na bolsa e eu vou de chinelo. Então, às vezes, a pessoa está dentro do ônibus, olha e fala assim: ah, a pessoa de chinelo, de calça jeans, que roupa é essa? Pelo amor de Deus, uma pessoa não tem estilo. Não é que não tem estilo, ela tem, só que ela está ali gerenciando essa crise que é viver a mobilidade urbana do Rio de Janeiro. Então, isso é um papo sobre moda também. Então, com certeza, a partir desses lugares, dessas minhas vivências aqui do subúrbio, indo para outros lugares, faz com que eu tenha muitas ideias de conteúdo, né? Eu tento me manter sempre aberta, assim, esse olhar muito amplo para estar no ônibus, ter uma ideia e já pegar e anotar no meu celular e não deixar escapar, sabe? Então, com certeza, Adriano, faz muito sentido. Cara, muito bom. E você falou dessa coisa de estar com o olhar sempre aberto, etc. Uhum. Você concorda que exige de nós uma. Porque muitas das vezes a gente fala isso e a pessoa fala, pô, mas então eu tenho que estar 100% do meu dia É, na atenção. E eu, na verdade, eu não acredito que seja atenção, mas sobre intenção. Você está isso. intencionado. E aí, Uhum. com um olhar intencionado, naturalmente você pode fazer esses nexos e essa Uhum. atividade florescer. Isso faz sentido para você? Muito, assim, porque, ó, vou dar um exemplo muito prático, assim, para vocês. Eu estava no BRT, e aí eu vi um ar-condicionado, numa casa, assim, tipo, beirão da Avenida Brasil, tipo, um ar-condicionado, assim, um split, última geração, tal, ok. E aí eu fiquei pensando assim, pô, às vezes a gente faz um sacrifício, né, para ter algumas coisas na nossa vida e tal. Às vezes a gente nem pode ter efetivamente o ar-condicionado, mas a gente faz um sacrifício. E aí já veio uma ideia de conteúdo, que é essa frase, que é uma frase muito comum, que é: "Eu vou fazer um sacrifício, mas eu vou comprar". E aí eu já anotei isso e já falei assim: "Pronto, eu vou tentar relacionar isso com moda, com roupa, enfim, mas que parte de uma ideia muito cotidiana". Então eu tento fazer essas reflexões que nem sempre, gente, surge, assim, de uma maneira mais
criativa possível, mas que eu tento anotar, mesmo que naquele momento eu não tenha o tempo para sentar e fazer o conteúdo, mas para aquilo não escapar. E às vezes aquilo fica na minha mente, eu já sei que veio essa frase, eu fico tentando ver como é que eu vou conectar e isso vai efetivamente virar um conteúdo 3, uma semana depois, sabe? Então, é a gente não deixar essas frases e ideias que surgem por aí, só dependendo da nossa lembrança, né? Porque a gente está num processo tão acelerado assim, que se a gente for depender de lembrar de tudo, não vai rolar. Então, eu tento fazer esse exercício, às vezes uma frase ou uma palavra, e eu já anoto aquilo e depois tento reverberar numa escrita um pouquinho mais densa, sabe? Muito bom, muito bom. Gente, alguém mais quer fazer perguntas para a Carol? O momento é agora. Pois é. Aproveitem aí, gente. Então, turma, vamos dele uma, dele duas. Galera, queria agradecer super a presença de todos. Carol, mais uma vez, foi uma honra te receber, muito bom, Maravilha, gente. Muito obrigada. tá? O treinamento vai ficar gravado, mas eu vou botar lá na comunidade essa orientação para a turma que não conseguiu assistir ao vivo. Obrigado mais uma vez, tá, querida? De coração. Turma, Nada, eu que agradeço. Obrigada. no ao vivo, super agradeço. Beijo grande. Beijo. Obrigada, gente. Obrigadão. Beijo, Até gente. mais. Muito Até a obrigada. próxima. Carol, amei te conhecer. Arrasou. Ai, que bom. Fico muito feliz. Beijo. Vou te seguir Me lá no chamem lá no Instagram. Isso, me chamem lá. Então tá bem. Beijo. Combinado. Beijo.